Em uma galáxia distante, existia um podcast. E toda semana ele chegava no horário certo, sem atraso. Ih, rapaz, daqui a pouco a gente faz 1 ano e eu quero ver quem pode reclamar da nossa pontualidade inglesa, hein? Exatamente, moleque. Sem passar um minutinho, estamos sempre aqui. À meia-noite, daquilo que a gente entende como paradoxo. Meia-noite de quinta, ainda é quinta, ou meia-noite de sexta. Eu continuo sem saber, cara. E eu espero que um dos nossos ouvintes aí um dia me esclareça se meia-noite, que a gente solta o programa, é quinta ou é sexta. A intenção é que seja na sexta. Mas eu sei lá, não sei o que eu tô fazendo não, cara. Não, mas é porque é zero, né? Zero não conta, né? Porque se é meia-noite e 1, sexta. A meia-noite em ponto. Do nada começam os papos. Mas é assim mesmo, cara. Esse daqui é o Sem Gravidade, é desse jeito. A gente vai de um off-topic pro outro e o programa vai se construindo. Mas hoje, Igor, cara, Diga. Hoje eu queria começar esse papo aqui falando sobre uma experiência geralmente dolorosa, geralmente que incomoda muito, tanto quanto unha arranhando no quadro negro, sacou? Eu tô ligado que quem tá ouvindo aí já até escutou na própria mente. Igor, me conta uma experiência sua com o dentista, cara. Cara, eu tenho várias, irmão. Várias. Porque o que acontece? Minha mãe ela teve alguns problemas na minha gravidez, certo? Então, ela foi bombardeada de remédios pra me segurar. O que aconteceu como efeito reverso é que eu já nasci com meus dentes quase todos cariados. Olha que louco, né? Criança, né? Bebezinho. Uau. Exatamente. Então, desde pequeno eu ia no dentista, né? Antes que alguém fale alguma coisa, minha arcada dentária é maravilhosa hoje em dia, tá? Muito bem cuidada. Já trocou tudo, né? Botou novo. Nunca quebrei um osso na vida, cara. Pra arrancar meus dentes era uma luta, porque eu... Não sei, mano. Meus ossos são muito resistentes, né? Aconteceu isso, mano. Então eu lembro que no início eu tinha muito medo. 5 anos de idade, eu já dei soco em dentista quando era pequeno e tal. Calma, meu Deus. Ô, Igor, posso te falar uma coisa? Cada vez que chega uma história aqui, cara, é uma história de ovelha negra que você traz pra gente. Eu tive meus momentos aí, né? Então, eu era muito novo, eu tinha muito medo. Aí o que acontece? Aí com o passar do tempo eu comecei a ir muito, moleque, era quase parque de diversões, entendeu? Eu parei de ir no dentista com 25 anos, né? Quando eu tirei meu aparelho. Então tem muita história, né? Vou contar uma, vamos lá. Você quer uma história de dor ou quer uma história de comédia? Dor ou amor, né? Não tem meio termo. E aí? Cara, então vamos pra comédia, vamos lá, vamos rir um pouco. Não, cara, é porque você já foi nesses dentistas assim, que o cara acabou de se formar ou faliu e ele abre uma clínica bem michuruca, assim, sabe? Que tem água descendo, assim, sabe? Pingando, ou nunca. Na hora que ele deita você na cadeira, vem a goteira na tua testa, né? Você não sabe se você tá entrando no açougue ou no dentista. Era tipo isso, tá ligado? Será que ele vai arrancar o dente certo? Um negócio assim, né? Mano, e no dia eu tava com uma dor muito grande de dente, porque eu tinha feito um procedimento de aparelho e tal, e tava doendo muito, e acabou que eu tirei, acabou saindo, né? E o meu dentista não ia atender, então eu fui outro dentista só pra falar, só pra ele colocar o negócio no lugar, entendeu? Não ia precisar apertar nem nada. Aí eu com muita dor, eu sentei, mano, olhei assim, caraca, velho, o que a dor não faz, né? Eu tô no açougue, o cara daqui a pouco vai pegar uma serra ali. Mano, mas o que eu achei engraçado é que do nada, né? Ele vai, deixa eu dar uma olhada na sua boca. Mano, aí o bicho vem com a mãozona na minha boca, velho, sem luva, bicho. Cara, assim, do nada enfiou a mão na boca. Não enfiou não. Tá escovando aí já, velho. Na hora que o tá ficando doido, meu. A luva aí. Ele, tá nada. Eu levantei e saí na hora, entendeu? Não, o cara tinha acabado de coçar a bunda. Mano, o cara veio com a mãozona na minha boca e falou assim, irmão, eu não sou dentista. Aí já virei e fiquei, putz, dentista não é médico e saí. Brincadeira. Não falei isso. Eu uma classe inteira. Eu apoio. Sacanagem, viu? Eu tô realmente brincando. Inclusive, tinha uma ótima dentista, né? Não vou citar o nome dela, não vou expor, mas ótima dentista que tem boas recordações, me tratou muito bem e fez eu um rapaz mais feliz, né? Com a minha saúde bucal. Fala a verdade, foi nessa daí que você sentou o cacete no dentista, não foi? Deu uma porrada nele. Não. Mereceu. Não, mas é paia, né? Cara maluco, cara. Do nada enfia a mão na tua boca
denúncia. Não, eu homem formado, Léo. Vou deixar um cara enfiar a mão na minha boca. Que parada é essa, Não. velho? Não, velho. Que maluquice é essa, velho? Dentista maluco. Esse daí, ele se formou aonde? Ele se formou em veterinária, né? Oxe, E achou que tá valendo pra dentista. quer jogar o tempero na minha boca? Que parada é essa? Sai fora. Ô, cara, dessas histórias de dentista aí, eu hoje fui no dentista, né? Uhum. E, bicho, eu saí de lá com uma impressão, velho. Assim, se tiver um dentista escutando aí, depois vocês me falam se minha impressão tá certa ou não. Eu tava com um pequeno buraco no dente e eu achei que era uma cárie, sabe? Aí eu falei, isso daqui já tá aqui há um tempo. Assim, não fede nem cheira, entendeu? Uhum. Tava ali, eu achava que era uma cárie, já fazia um tempo que eu tinha percebido, não ia no dentista, finalmente resolvi ir, né? Uhum. E aí eu cheguei lá, cara, eu mostrei pra ele, ó, buraco. Tem um buraco bem aqui no meu dente. Aí ele olhou assim, tá de boa, esse buraquinho aí não é nada não. Aí eu, como assim, cara, buraco no dente é cárie. Aí ele, não tem bactéria nenhuma aí, tá limpinho, de boa, você pode viver com esse buraco pro resto da vida. Como assim? Aí ele veio me explicar, não, isso aqui é o seguinte, é porque você, provavelmente durante a noite, você aperta os dentes, sacou, né? Bruxismo. Fecha assim e põe força. É bruxismo mesmo ou não? O bruxismo, até onde eu sei, é que você fica rangendo, entendeu? Sim. Não é o caso de ranger, né? Não, eu não ranjo os dentes porque não tem desgaste, entendeu? Mas eu aperto. Uhum. Eu dou, tipo, é como se eu estivesse dando uma mordida forte durante a noite, entendeu? Uhum. Aí ele falou, quando você dá essa mordida forte durante a noite, o dente, ele dá uma trincada pra dentro, sacou? Ele, tipo, entorta pra dentro. Uhum. E aí, quando ele entorta pra dentro, ele quebra a quina. Uhum. Que era esse buraquinho que eu tava vendo, que ele era bem perto da gengiva, cara. Aí ele falou, olha, pra resolver isso daqui, você tem que usar aquele protetor noturno, sacou, né? Uhum. Um de silicone. E aí ele falou, você tem que usar isso daqui, porque eu posso até tampar pra você, mas se não resolver o problema, né, que é a mordida durante a noite, você vai voltar pra mim daqui a um mês com o buraco que eu tapei de novo, entendeu? Porque vai só pular pra fora. Aí eu, não, beleza, ok, então, né? Se precisa, vamos fazer. Aí eles foram lá, tiraram a medida do meu dente. Cara, que parada horrível de se fazer. Eles colocam uma massa na tua boca. Eu tô ligado como é que é. E eu gosto, mano. Eu tenho uns gostos estranhos mesmo. Continue. Meu Deus. Cara, eu quase vomitei na mulher, velho. Porque o negócio é ruim, entendeu? E incomoda na língua. Você tem que morder aquilo. Eu não gostei, não. Dá uma ardida mesmo, tô ligado. Eu já tirei os moldes já. Eu tenho uma mini dentadura minha ali. Que quando você terminar o aparelho, né? Eles dão pra você. Aí eles fazem o molde com esse negócio aí. E é uma massa que endurece, né? É. Então, em teoria, depois que ela endurece, ela sai completa, entendeu? Uhum. Mas sempre fica um pedacinho pra trás, velho. Você lá cuspindo, né? Pra ver se tira tudo, entendeu? Mas, cara, não é agradável, não. Ele recomendou uma outra coisa também, que ele é fazer uma limpeza profunda, sabe? Uhum. E aí agora, cara, eu tava dando uma pesquisada aqui e parece que eu paguei, tipo, 5 vezes o preço que eu pagaria por um molde fuleiro, entendeu? Então agora eu tô na dúvida se o cara me passou pra trás ou se eu devia ter comprado mesmo, velho. Porque depende, né, cara? Esse negócio é a questão do dentista, né? Realmente, os valores, eles são muito diferentes, assim, de clínica pra clínica. Ô, Igor, e teve mais, cara. Eles fizeram essa limpeza profunda aí. Aí eu pensei, cara, nunca fiz, né? Você fez Por que limpeza? não? Vou fazer uma vez. Você fez limpeza? Aham. Ai, que dó de você. Sim, mas não é a limpeza normal, cara. Eu tive que tomar injeção, velho. Porque tava doendo. Não, minha boca tava de boa. Mas ele falou que eu tava precisando. Você tá falando, cara? Então você não sentiu nada. Eu não senti nada porque ele enfiou a agulha em mim, né? Então você tomou uma anestesia pra fazer, né? Passei a tarde inteira com a boca mole, sabe? Boca xoxa. Eu não sei em outros lugares aí, pessoal, mas eu vou em bons dentistas aqui, às vezes eles não aplicam não, saca? E realmente incomoda. Realmente incomoda, porque eles têm que limpar até o limite da gengiva, né? Então, moleque, isso é eu prefiro arrancar dente do que fazer isso aí, cara. Cara, essa limpeza profunda que a mulher fez, ela pegava um gancho, sacou? E ficava enfiando no meio dos dentes. É isso mesmo. Aham.
E no final, cara, você não sabe, no final, eles me perguntaram, ó, tem esse laser aqui que a gente pode aplicar. Tu quer? Aí eu falei, eu preciso? Aí ela, então, é caro. Então sim. Foi a impressão que eu tive, cara, porque assim, ela explicou lá, que isso daqui melhora a saúde geral da tua boca, que por décadas você não terá problemas e seu coração também vai ficar bom. Cara, meu coração tá tão longe do meu dente, velho. Dá umas treta mesmo, dá umas tretas esse negócio assim. Eu conheço casos de pessoa que não é o seu caso, né, porque o seu não tinha, mas eu conheço casos de pessoas que desceu a bactéria pra corrente sanguínea, aí lascou tudo. Eu fiquei sabendo que isso aí dá merda mesmo. Mas assim, no fim das contas, eu fiz essa tal dessa limpeza profunda, eu fiz o tal do molde, eu fiz tudo, paguei uma nota, cara. Mas agora, meu amigo, eu quero meus dentes pelo resto da vida, entendeu? Eu não quero mais fazer nada. Porque pela grana que eu gastei, já deu. Ô, cara, só contar uma última história antes da gente terminar esse primeiro bloco. O que acontece? Eu tinha uma clínica de paixão, que ela não existe mais, né? Pô, tão boa a clínica que a médica responsável, a doutora Ana, falei o nome dela mesmo porque não sei onde ela está e ela era ótima, vendeu, né? O que acontece? Eu realmente, meus ossos, eles são muito fortes, eu não sei porquê, né? Não sei se é genética. Então, pra arrancar um dente meu, é meio trabalhoso, sabe? E eu tinha que arrancar 4 dentes nesse dia, não, 2 dentes nesse dia. Aí o que acontece? Aí pegou uma dentista de nova formação, teve lá o período dela de estágio, mas era nova. E ela foi arrancar meu dente. Aí ela não tava sabendo aplicar anestesia, porque esse negócio de aplicação de anestesia é uma puta ciência, cara. Isso aí, sabe? Tem cara que se especializa só nisso. E ela não tava conseguindo aplicar anestesia de jeito nenhum, mano. Eu tava sentindo a dor. Eu falando, eu tô sentindo dor. Desgraçada. Sacanagem. Eu tô sentindo dor. E a mulher continuou. E eu sou tipo aquele cara assim, não sou tão sensível à dor. Se eu tô falando que tô sentindo, é porque o negócio tá feio. Irmão, ela virou esse alicate e quebrou meu dente no meio, Léo. Tá vendo? No meio, ela quebrou meu dente. Meu Deus. Metade do dente ficou dentro da carne e a outra metade fora. E um pedaço você engoliu, né? Porque deve ter sido estilhaço pra todo lado. Pra tu ver como essa mulher tava fazendo força, né? Aí, na hora, chamaram essa doutora e falaram assim, ó, aconteceu isso. E nisso, minha mãe esperando lá fora, porque eu ia tomar muita anestesia, né? E eu não consegui dirigir direito. Aí, beleza. Aí minha mãe olhando assim, nossa, esse menino tá demorando já 2 horas aí dentro. Aí teve que fazer cirurgia em cima da hora. Aí cortaram minha gengiva, até hoje dá pra ver, né? Dentro, quando eu arregando os dentes aqui. Aí ela cortaram minha gengiva. Não tava pronto pra isso, irmão. Era só ir lá e voltar, entendeu? Cortaram minha gengiva, abriram, tiraram o dente, tiveram que fazer ponto. A doutora só falou assim, olha, a boa doutora, né? Só falou assim, ó, a partir de agora só eu vou atender você. Moleque, olha como um bom profissional é diferente. Ela chegou, aplicou a anestesia, eu senti, 2 mexidas, arrancou o dente. Aí depois, quando ela terminou, ela só fez um cleque assim com a mão dela. Aí eu falei, nossa, foi tão rápido. Ela falou, não, é porque é técnica, né? Só que eu forço um pouco minha mão pra fazer isso. Isso aí, tá vendo? A diferença do bom profissional pra bosta do profissional, brincadeira. E é isso aí. Vamos fechar esse bloco aqui na esperança de que essa mulher um dia aprendeu a trabalhar direito e hoje é uma boa dentista, né? Porque, pô, que experiência. Exatamente. E sobe a música. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre o descobrimento do Brasil. Vem com a gente que esse papo vai te levar pro mar e te jogar em terra firme. Ontem a gente fez 521 anos de idade, não necessariamente nós, mas o nosso país, né? 521 anos de brasilidade, cara. Exatamente, para comemorar do melhor jeito, estamos aqui, né? Pra glorificar o nosso país. Exato, cara. Porque qual a forma melhor da gente ficar feliz com esse fato do que fazendo um programa inteiro só sobre o descobrimento do Brasil? E é assim que a gente começa o programa daqui a pouquinho, mas por agora, vamos ficar um pouquinho
pouquinho com os nossos ouvintes que sempre estão aqui dando uma forcinha pra gente, ajudando a gente a construir esse programa, certo? Exatamente. E aí, o que a gente tem de comentário dessa semana, Léo? O primeiro é um afago na nossa cabeça, né, meu amigo? Porque todo mundo precisa, todo mundo é filho de Deus, né? De vez em quando um elogio faz bem. E a Alessandra, lá no Twitter, a Alessandra Costa, ela respondeu, né? A gente colocou lá uma perguntinha no perfil oficial do Sem Gravidade do Twitter. Você já escutou o episódio da semana? E ela respondeu sim, já, e é um dos meus favoritos. E, cara, como é bom escutar isso, né? Exatamente, porque a ideia é fazer para um público mesmo. E quando a gente percebe que tá satisfazendo os ouvidos desse aclamado público, ficamos felizes. E eu te falo que esse último episódio, cara, o povo gostou, viu? Um dos que teve a quantidade de downloads mais rápida, exatamente. Eu acho que já no segundo dia tava bombando o episódio. Eu acho que nessa daí a gente surfou na onda do Will Smith e eu não me arrependo de nada. Não, porque eu sou capitalista mesmo. É isso aí. Então, olha, se esse também já é um dos seus episódios favoritos, fala aí pra gente. A gente tá curioso pra saber. E o que mais, Igor? O que a gente tem aí do teu lado? O Rodolfo Murilo Barbosa Moura, ele comentou: eu gostava de Eu, a Patroa e as Crianças. Era basicamente uma série que ensinava como educar os filhos e também muito engraçada. Exatamente, também gostava muito. Eu acho que existem várias classes ali de séries, como falar assim, de protagonistas negros, e é uma série que tem muito a ver, está entrelaçado também com Maluco no Pedaço e depois Todo Mundo Odeia o Chris, que fizeram muita fama aqui no Brasil, não só no Brasil como no mundo, e eu também gosto também do humor ácido do Michael Caio. Cara, as séries negras americanas, elas tomaram de conta do Brasil, e o engraçado é que essas sitcoms, elas nem fizeram tanto sucesso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos era mais pra um público nichado, né, cara? Já aqui no Brasil o negócio explodiu pra todo lado. Eu acho que isso tem muito a ver também com pela forma da nossa TV, né? Que nos Estados Unidos você tem 1 milhão de canais, tudo por assinatura, e no Brasil você tem 2 ou 3. Eu concordo com isso, mas também acredito que o Brasil gosta desse tipo de formato, né? E eu acho que era uma opção a não novela, porque eu particularmente odeio novela. Não vou mentir que já assisti algumas novelas, né? E tem algumas que são marcadas na história, a gente até falou algumas delas no programa, nos programas que se passaram, mas eu acho que era uma opção diferente da novela. Era uma coisa mais direta, existe coisa mais broxante numa piada do que a pessoa que fez a piada ter que explicar ela. E a novela tem essa característica, né? Parece que o brasileiro trata a gente meio como se fosse burrinho, aí fala assim, eu quis dizer isso. As séries, elas vieram mais com essa proposta. E isso aí é tão marcante, cara, que às vezes a novela até dá uma sacada boa, faz uma piada decente, entende? Só que aí, velho, pelos próximos 300 capítulos, fica repetindo a piada até você entender que aquilo foi uma piada, sacou? Exatamente, cara. E eu acho que as séries, principalmente as séries americanas, ela tem essa questão do humor rápido. Também é porque existe um trabalho de humor nos Estados Unidos. Eu não vou dizer que é melhor que o brasileiro, porque quando a gente vai principalmente nos humoristas nordestinos, eu morro de rir, entendeu? Mas você tem um trabalho muito extenso de liberdade de expressão também no humor americano de décadas sendo trabalhados, né? Então é engraçado que alguns seriados, e seriado de comédia eu gosto muito, eles fazem algumas piadas e não explica nada da piada. Aí lá na 20ª temporada eles voltam lá atrás pra fazer uma referência a uma piada da primeira temporada que não foi tão bem explicada. E eu gosto muito disso, né? É tratar com respeito quem está assistindo. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que a cena americana, ela é melhor do que a brasileira. E eu não falo em exemplos individuais, entende? Porque quando você fala de exemplos individuais, você sempre vai ter um brasileiro que bate em todo mundo, né? Uhum. Mas o problema é a quantidade, cara. Enquanto você tem um comediante brasileiro que é acima da média, você tem, sei lá, 1.000, 2.000 americanos, entende? E nesse aspecto aí não dá pra bater nos caras, não. É só você ver a quantidade de sitcoms de sucesso que eles colocaram no Brasil. Eu concordo com você no sentido de qualificação do humor. Isso aí não tem. Você vai trabalhar o stand-up. Stand-up no Brasil tá começando a florescer agora, e nos Estados Unidos você tem décadas de trabalho. Agora eu falo uma coisa pra você. O brasileiro ele tem uma coisa diferente do americano, pelo menos dentro da formação cultural, que principalmente nas áreas mais interioranas do Brasil, o humor ele é presente não no palco, mas no cotidiano das pessoas, cara. Por isso que é isso que eu tô querendo dizer pra você.
sempre falo que o Nordeste é o sorriso do Brasil. Cara, parece que tudo que os caras fazem, até em cordel, é engraçado, sabe? Talvez seja o sorriso que faça contraponto à miséria de décadas, sabe? Mas é um povo culturalmente engraçado, interiorano. Não só no Nordeste, mas como no interior, do centro-oeste, interior paulista e por aí vai. Eu só posso concordar. Nisso daí você tem razão total. E olha só, tem mais um comentário aqui lá da Fátima Vox Oficial. Ela soltou lá no YouTube e ela fala assim: fala, gurizada. Giló é horrível. Tenho ódio de shopping. Detesto sair. Nossa. Cinema só presta em casa. Adolescente é tudo igual. Cara, essa aqui podia até participar do programa que ia concordar com tudo da gente aqui, né? Mas ela continua assim, ó. Ela fala: esse seriado eu assistia quando passava no SBT. Foi uma guinada para o Will. O guri tem carisma. Um outro seriado bacana era, adivinha só? Eu, a Patroa e as Crianças. Muito bom. Será que a gente vai ter que fazer um episódio inteiro sobre Eu, a Patroa e as Crianças? Com certeza, cara. Já o público tá pedindo, aclamando aí, a gente vai fazer. Se a gente não tem escolha... Triste é que eu não vou ficar, eu também amo esse seriado. Mas é isso mesmo. E ela tá certa sobre Giló. Giló é intragável. Desculpa, pessoal que gosta. E eu tenho certeza que 60% do nosso público gosta de Giló. Certeza, cara. Certeza. Mas eu não consigo comer. É isso aí. E olha só, pra achar a gente, vocês podem ir lá no Twitter. É o @LeoSemGravidade, o @SemGravidade_PC. Também estamos disponíveis no Instagram através dos perfis. @ProfIgorPH, @LeoSemGravidade e @SemGravidadePodcast. E a gente tá lá no Facebook também, facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos disponíveis no YouTube. Você pode colocar lá e nos escutar, nos assistir, dar uma olhada sempre nas mensagens subliminares que o Léo faz nas figuras do vídeo, através do youtube.com/SemGravidadePodcast. Nós também temos as nossas rádios, a gente tá lá na atroizfm.com toda quarta-feira às 8 da noite e na shockwaveradio.com.br toda quinta-feira às 4 da tarde. E também temos o nosso agrado, aos nossos ouvintes, né? A nossa aclamada xícara, que você pode tomar café, suco e o que bem você desejar, desde que você compre ela na loja www.estampei.com.br/semgravidade. E nós temos também o nosso site, tá lá zerado pra você dar uma checada, é o semgravidade.com, mais fácil impossível. E agora, meu amigo, agora o que, Igor? Sobe a música. Oh, raios! Hoje vamos falar da portuguesada. Hoje a música tema do programa vai ser o Vira Vira. Bota do Mamonas Assassinos, sacanagem. Colocando. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Tô sem tocar violão um tempão. E é uma das que eu nunca consigo esquecer no violão. Ah, sim, é muito boa, cara. A gente tem que fazer um programa inteiro sobre Mamonas. Sim, sim. Inclusive de qualidade musical deles. Então, mas hoje a gente vai falar da portuguesada que descobriu o Brasil, finalmente chegou nas terras tupiniquins depois de... quanto tempo, cara? Ixi, 3.000 anos de história aí. Finalmente o povo descobriu que tem terra pra essas bandas de cá, né? E eu já boto a primeira interrogação nesse programa. Descobriu mesmo o Brasil ou não descobriu? Já a primeira interrogação. Pero Vaz de Caminha falou que sim. Eu vou pelo relato do velho. Sempre acredito nos poetas, né? Eles tornam a vida mais bela. Pois é. Mas olha, essa história não começou em 1500. Ela começou bem antes. Mas como a gente tem que colocar um ponto histórico pra gente começar de algum lugar, né? Então eu diria que a gente pode começar com a queda de Constantinopla, cara. Eu acho que foi o trigger que começou essa história inteira de navegação, de ter que descobrir novas rotas, novos lugares pra andar, porque assim que Constantinopla caiu, né, o negócio ficou meio embaçado ali naquela meiuca, né? Sim, sim. E também na formação dos estados modernos, né? Que, inclusive, a formação de
Portugal é totalmente diferente das outras nações. E isso fala muito sobre o nosso país, inclusive. Sim. Se eu não me engano, foi em 1200 e uns quebrados, né? Que finalmente o Estado português conseguiu se unificar debaixo de uma bandeira única e começou o reinado da família... isso aí eu não vou lembrar. Você lembra o nome da família, cara? Não vou lembrar, mas eu sei que a unificação começa por causa de cavaleiros, né? Que foram templários, depois ali das cruzadas e tal. E Portugal existe só por causa das cruzadas. E sobre essa bandeira, né? Eles nomeiam um rei. Pois é, e é interessante, cara, esse negócio de Constantinopla aí, porque ela bate justamente com todo esse clima que estava acontecendo ali na época, porque você tinha os estados que finalmente conseguiram se unificar, você tinha a Inglaterra de um lado, você tinha a Portugal de outro, você tinha também a Espanha, que não era Espanha, acho que era Reino de Castela, acho que era isso. E você tem o Reino de Castela, esses três aí competindo, mas por que eles competiam? A conclusão que eu chego é a seguinte, você tinha ali Constantinopla, que era uma cidade que ficava ali no entremeio comercial das Índias para a Europa, né? E o comércio entre Índia e Europa era muito importante porque muitas especiarias você só conseguia encontrar na Índia. E tinha uma demanda muito forte na Europa, cara. Por exemplo, por colorantes de roupa, por temperos específicos, porque afinal, não só de bacalhau vive o homem, né? Exatamente. Mas o que acontece? Constantinopla, cara, ela antigamente, lá na antiguidade, ela se chamava Bizâncio. O status dela foi mudado para a capital pelo imperador Constantino, que, veja só, foi o primeiro imperador romano convertido ao cristianismo. Exatamente. Por que é importante a queda da Constantinopla, né? Justamente por ela ser esse entreposto comercial, por ela estar ali na meiuca, né, por ser um porto seguro para você conseguir fazer as transações, e quando ela cai, isso acaba. Você não tem mais aquela rota ali, e muitos autores históricos, inclusive, dizem que a queda de Constantinopla marcou também o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Fala se não é importante. Exatamente. Quando você vai fazer esse ponto, obviamente que vem de um processo anterior, né, da Idade Média Baixa, que você vai começar com essa ascensão da classe comercial, e para mim também é o pontapé da Idade Moderna, a partir da queda de Constantinopla. E olha só que interessante, cara, fazendo um link aí que você falou que Portugal, ele nasceu por causa das cruzadas, né? Muita coisa moderna que a gente tem também surgiu por causa das cruzadas. Por exemplo, o conceito de banco. Como é que surgiu esse negócio de banco? Você tinha lá os lordes cavaleiros, né? Porque, assim, as cruzadas eram feitas de camponeses, claro, mas também de cavaleiros, ou então de pessoas do baixo clero que queriam subir de posto, entendeu? Então eles iam fazer a cruzada, né? Tanto por uma questão de fé, quanto por uma questão de honra, entende? De conseguir mais status. Só que o problema, cara, é que assim, você tem que levar recursos pra lá, né? E eles começaram a fazer comércio. Ah, sim, tinha a parte do comércio também. Só que assim, quando você leva recursos e quando você começa a fazer trocas, você tem que guardar o dinheiro em algum lugar. Porque você tá na estrada o tempo todo, indo e voltando. E, bom, se você fica na estrada o tempo todo, meu amigo, é convite pra bandido, né? Porque os caras vão fazer uma armadilha ali pra você e já era. Então, pra proteger a própria propriedade, começou a aparecer um serviço que falava assim, ó, você deixa o dinheiro aqui comigo, eu fico com uma pequena parcela e quando você voltar, ele vai estar aqui guardadinho pra você. E é assim que surgiu o conceito moderno de banco, né? Sim, a ideia de banco, né, é exatamente porque tinha um cara na frente do Burgo, que eram essas cidades muradas, né, onde você tinha o comércio interno delas e ele trocava aquele dinheiro, esse cara sentado no banco, pelo dinheiro do Burgo. E também tinha esses outros ofícios dele também, em questão de preservação de dinheiro e etc, etc, etc. E ali se torna, mais pra frente na modernidade, aquilo que a gente vai chamar de banqueiros. E Burgos, obviamente, você já entendeu o significado da palavra, é onde vão estar os burgueses. Precisamente. E aí, cara, a gente tem esse contexto de Constantinopla caindo, de você não tendo mais uma rota segura para chegar até as Índias por terra, porque também ali você tinha o Império Otomano, né, que foi justamente quem derrubou Constantinopla, e eles tomaram aquela faixa ali e falava, cara, aqui ninguém passa, aqui essa terra é minha, aqui só passa quem eu deixar, e vocês não vão passar. E existia a rixa religiosa ali também, porque de um lado você tinha a Europa cristã, Constantinopla era uma cidade cristã também, eram cristãos ortodoxos, e você tinha do outro lado os muçulmanos. Então você tinha ali uma guerra tanto espiritual
intelectual quanto financeira. Exato. E Veneza, que também fazia parte ali da região, ela faz um acordo com o Império Otomano. Aí Gênova e Florença ficam de fora desse acordo. E agora você tem aí uma treta, né? Porque Portugal e outros países não vão conseguir fazer comércio para as Índias, né? E você tem uma galera que quer fazer comércio e tá impedida disso. Sim, e isso liga diretamente com o poder de cada uma das nações, né, cara? Porque quando essa troca, o comércio começa a ficar mais forte, o dinheiro começa a significar mais para aquelas pessoas. Porque se uma nação é rica, ela pode ter um exército melhor e ela pode se defender contra invasores ou contra os outros estados-nações que estão nascendo ali ao redor, né? Porque a gente entende esse mundo bem delimitado que a gente tem, com poucas guerras, com fronteiras que são respeitadas hoje, mas, cara, naquela época não era desse jeito, não. As nações estavam começando a se entender como um estado firme e era importante você deter poder para conseguir se manter como uma nação. Porque o que acontece aqui, isso aqui é importante explicar, no contexto geral. Aí a gente vai ter duas interpretações, inclusive para quem é leigo em análise histórica ou análise sociológica, eu vou dar um exemplo claro sobre isso. Você pode ver essa história por dois viés, né? Você pode olhar pelo viés procure o dinheiro, tente achar o dinheiro, né? De onde está vindo, você vai começar a achar os motivos comerciais que eles estão aí também. E também você pode olhar do outro lado e verificar qual era o pensamento da época. Que são as duas formas de análise histórica e análise sociológica predominantes, né? Exemplo, nesse período você começa a ter aquilo que a gente vai falar da troca, né? Do teocentrismo pro antropocentrismo. De maneira simplória, todo mundo já sabe, você estudou no ensino médio, que é quando você deixa de olhar as coisas de um ponto mais determinista e começa a olhar as coisas de um ponto de vista mais prático. Ou seja, o homem, ele consegue mudar o mundo em que ele vive, que antes não se achava dessa forma necessariamente. É porque a gente às vezes acha que é tipo como se tivesse ligado uma chave e desligado uma chave na história. Não é assim. As pessoas que acreditam em Deus, elas vão continuar na história e existem até hoje e são maioria no mundo. E do mesmo jeito que naquela época também as pessoas acreditavam em Deus e também podiam ter outra forma de pensamento que não fosse determinista. Mas por que eu tô falando isso? Porque isso vem junto, essa ideia de que eu posso fazer, que eu posso mudar, que as coisas não são pré-determinadas, elas vão dar um boom na história, principalmente em Florença. E isso não vai afetar só o pensamento religioso, mas todo o pensamento cultural. Então, a partir desse momento, começa a nascer uma nova força ali, que é a burguesia. Quem é o burguês? É porque a gente fala muito de burguesia, mas normalmente nas conversas populares, ninguém sabe o que é burguês, né? Não se fala de burguês da maneira certa. Quem é o burguês na história? É o camponês que começou a vender seus produtos em feiras, em cidades muradas, e começou a fazer dinheiro com isso. E com o tempo, ele começou a fazer mais dinheiro que o senhor feudal para quem ele trabalhava. E aí, colega, a gente sabe que o dinheiro é uma das formas de poder. Então, o burguês começou a crescer com poder. E quem tem dinheiro e quem tem poder, ele vai também querer decidir. E aí, agora você tem esse entrave. A gente tá falando sobre os comércios aí. Você tem burgueses que vão começar a surgir na história querendo determinar ações na vida prática, porque eles agora podem mudar essa realidade que eles vivem. E você também tem a formação dos Estados-nações, que foi um pedido dos burgueses para eliminar os senhores feudais. Aí você começa a formar os estados absolutistas, que é o burguês falando assim: eu não quero mais um senhor feudal mandando em mim, porque eu ganho mais que ele, eu tenho mais terras que ele. Então, eles pedem ao rei que todo o poder fique centralizado no rei, para não ter mais nenhum senhor feudal enchendo o saco. Mas assim, no fim das contas é um pedido meio irracional, né? Porque rei não existe em vácuo. O rei, ele precisa da corte, meu amigo. Rei sem corte perde a cabeça. Não, perfeito. Aí você chegou no ponto. E foi isso que aconteceu na história. Porque a ideia quando a gente fala sobre Revolução Burguesa, é exatamente isso. A burguesia primeiro acabou
com os senhores feudais. Depois a burguesia foi lá e acabou com os reis. Quando a gente fala de acabar, não tô falando de matar ninguém, né? A Revolução Francesa matou. Mas eu falo assim, de você fazer uma república, uma monarquia parlamentarista, né? Que você vai ter agora um parlamento para decidir, o rei só vai ser representante do Estado e não representante de governo e por aí vai. E aí, colocando todo esse contexto aí agora pra andar, é que a gente chega nas grandes navegações. Porque a gente tem esse pensamento da época que tá mudando e você tem esse grande problema que é não conseguir fazer negócio com as Índias, porque você não consegue passar em segurança. Você manda uma caravana, você tem que mandar muita gente, você vai entrar em conflito, muita gente vai morrer e perda de vida, prejuízo, né, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista prático. E aí, o pessoal ali da Europa, eles têm que chegar em uma solução para esse problema. E a solução que eles encontram é a navegação. Por quê? Porque no mar é muito mais difícil ser atacado, cara. Quando você tá no alto mar, você tá cercado de água, bicho. E se você tem uma embarcação que é rápida o suficiente, você não precisa se preocupar com ninguém te atacando, a não ser o próprio mar, né? Porque o mar é um inimigo feroz, cara. E Pedro Álvares Cabral descobriu isso, né? Exatamente. Inclusive, eles começaram a ter o domínio do mar. Inclusive, até hoje, eu não sei Portugal, no caso, mas a marinha espanhola e a marinha inglesa são as melhores do mundo, exatamente porque existe toda uma tradição centenária de trabalho no mar. Eu acho que a marinha inglesa perdeu esse título aí pra marinha americana. A marinha americana é um absurdo, cara. Não dá pra competir mais, não. Isso eu não tenho dúvida. Quando você vai falar sobre... Aí também a gente vai para o lado econômico, né? A Inglaterra não dá São Paulo, né, velho? Aí você pega os Estados Unidos, que é quase um continente, é meio complicado. Portugal, um pequeno reino situado no extremo sul da Europa, lançava-se à conquista dos mundos, quebrando barreiras físicas e psicológicas até então intransponíveis. Os portugueses souberam criar e adaptar as melhores embarcações e, dominando ventos e marés, foram os primeiros a chegar à África, Índia, Brasil e Japão. A gente teve, então, o impulsionamento da ideia de você descobrir novas terras por uma questão comercial e também existia uma questão religiosa ali, porque você deveria expandir a tua religião para o mundo inteiro, né? Essa era a ideia, é a ideia do cristianismo, é a ideia de qualquer religião de origem abraâmica, e você tem Portugal fazendo isso, né? E é aí que a gente chega no personagem central do descobrimento do Brasil, que inclusive foi tornado personagem central pelo nosso querido imperador Dom Pedro II, né? Não fosse por ele, ninguém nem falava de Pedro Álvares Cabral hoje. Coitado, cara. Sim, por mais que era um playboy, tô sacanagem, mas ele era mesmo. Pior que era mesmo. Porque assim, você vai pegar os antepassados dele, né, Cabral e tal, a família dele tinha brasão de honra por ter lutado nas guerras contra os muçulmanos, etc e tal. Mas o pai dele era já um playboyzão que não lutou em guerra nenhuma, tava nem pra nada, tinha 1,90 m de altura. E ele, como eu não lembro qual é o número de filho que ele era, eu acho que não lembro se ele era o terceiro, mas ele não tinha, ele não recebeu o nome do pai dele vem depois. Eu acho que aí eu não sei se foi quem na história deu o nome de Cabral, mas ele não recebeu porque ele não era o primogênito e ele não tinha direito à herança. Então jogaram o cara no mar, entendeu? Simplesmente não tinha experiência em navegação, mas tava lá, liderando. Cara, a história de Cabral é uma história muito interessante. Isso que você falou aí, cara, ele vinha de uma família muito importante, na verdade, que perdeu importância ao longo das eras. Era é um termo muito abrangente pra esse caso, mas ao longo dos anos, né? Ele era descendente do rei Carano, que foi o primeiro rei da Macedônia, velho. Ele realmente foi o cara que lutou ali contra os muçulmanos e ganhou. Segundo as histórias, essa parte que eu não consigo confirmar, mas ele era descendente de Hércules. A gente vai ter que pegar uma foto de 500 anos atrás, né? Ou mais, ou muito mais, cara. Hércules. Não, pra ver os cabelos, né? Vai lá, o cara tinha tranças, né? Não, ou então o cara andava com as manoplas, né? Até hoje a família Cabral tem as manoplas de Hércules. A queixada de burro, né?
Boa. Então, e é interessante que, olha só, o brasão, sim, a família Cabral tinha um brasão, olha só, eles eram esse tipo de nobreza, cara. O brasão deles eram 2 cabras roxas. Aí disse que o roxo significava fidelidade e as cabras falavam que era humildade. Cabral desde sempre era humildão, olha aí. Olha aí. Mas é exatamente por causa dessas vitórias em guerra, a família dele, como você disse, era muito importante. E tem mais, cara. Como você falou aí, ele não era o primogênito, então ele não tinha direito ao título do pai por herança, mas, por mérito, ele conseguiu ser nomeado fidalgo por Dom João II aos 16 anos de idade. Olha só, o cara não era sem mérito, não. Apesar do pai dele estar ali só vivendo da herança, né? O cara teve que correr atrás, velho. Cabral era bicho brabo. E navegar no mar não era pra qualquer um, não. Não. A gente tem essa ideia aí de que navegar no mar é só por prazer e tudo mais. Não. Ô, Igor, a gente até pode ficar um pouco envergonhado. Essas figuras históricas são demais, cara. Quanto mais a gente vê a vida deles, a gente percebe o quão fantástico eles foram, né? Porque com 33 anos ele partiu pro Brasil, velho. O cara tinha a minha idade, eu tô aqui no conforto da minha casa, gravando um podcast, e o maluco já tava viajando os mares, sem segurança nenhuma, meu amigo. Imagina isso, velho. Fico muito feliz por isso, que eu tô hoje em dia na minha casa com toda segurança. Tem inveja não. Piratas do Caribe retrata um pouco disso, né? Você vai ver em algumas outras séries de piratas, eles botam os piratas limpinhos, né, e tal. Não, velho, pirata era cebosão mesmo, né? Você vai pegar não só pirata, mas outros navegadores, porque os caras, eles passavam todo um tempo sem tomar banho, certo? Não é como se ele fosse pular, a embarcação estivesse andando, o cara ia pular, né, na água e depois, tomei banho, não é assim, né? Os caras não tomavam banho, eles tinham pouco alimento, eles tinham quase que uma ração e frutas secas, com direito, aí sim, a algo em abundância. E era o quê? Vinho, entendeu? Cachaça. O cara não come muito. Tinha direito, tipo, pelo que eu pesquisei, era na parte de 1,5 litro a 3 litros de vinho por dia. Eles tinham esse direito. Aí o cara não comia quase nada. Aí bebia pra caramba. Meu irmão, deve ter dado muita merda nessas viagens aí. Não, e tem mais. Imagina você ficar confinado em um espaço pequenininho, porque a gente vê esses transatlânticos de hoje, meu amigo, não era aquilo ali, não. Era barquinho, entendeu? As naus portuguesas eram grandes pra época, entendeu? Mas assim, você coloca, sei lá, 150 homens dentro de um barquinho desse daí e você tem que se virar por um mês inteiro com aquele monte de cueca, entendeu? Até chegar do outro lado onde tem terra. Outra coisa, muitos deles não tinham dente, entendeu? O dente ia caindo conforme você ia progredindo na tua carreira de marinheiro, entendeu? Cada dente era um nível, né? Era que nem medalha, É tipo isso, porque o que dava de escorbuto ali, cara, não era pouco não, porque você passava, sei lá, um mês longe da terra, né, do continente, de um pedaço sólido de chão pra você firmar teu pé, sem comer direito, confinado nesse espaço, bicho, você ficava com um déficit de proteína, né, não tá se alimentando bem, dava escorbuto, seus dentes começavam a cair, era comum na época, era assim que era a vida de marinheiro. Exatamente, cara. O pessoal acha que vida de marinheiro era que nem vida de caminhoneiro hoje em dia, né? O caminhoneiro tá no hotel 5 estrelas, né? Se for comparar. E olha só, coisa interessante, alguns números aqui só pra gente ter uma ideia do quão importante foi a esquadra de Cabral, né? A esquadra partiu de Lisboa, eles fizeram uma festa que, diz a lenda, toda a população de Lisboa foi ver, sei lá, acho que eram 60 mil pessoas, não era, né? Milhões, mas é possível. Foram pro porto pra ver, cara, mas olha só, era um show mesmo, 13 navios zarpando ao mesmo tempo e cerca de 1.500 homens dentro dele, cara. E vai lembrar que a nau, ela era maior que as caravelas. As caravelas só tinham ali na parte de 4, por aí, ou por baixo, menos que isso. Era muito gasto pra ter feito isso. Inclusive, aí se pergunta de novo, quem pagou? Não foi só a coroa. Tinha todo o interesse ali comercial também de Gênova e Florença no descobrimento dessas novas terras. Sim, e outro dado interessante aí é que quando ele tava navegando para Cabo Verde, quando ele tava chegando no arquipélago, um dos navios dele desapareceu e nunca mais foi encontrado. Adivinha o que aconteceu com esse navio? Provavelmente foi a pique, porque essa era a vida do mar, meu amigo. 150 pessoas morreram nesse navio. Então, o trajeto que Pedro Álvares Cabral fez até chegar no Brasil foi saindo de
Lisboa. Ele passou em um lugar que eu tô esquecendo agora, mas enfim, ele fez uma parada na África, se eu não me engano, ele fez uma outra parada também na África, que é o arquipélago de Cabo Verde, né, com algumas ilhas ali, que é onde ele perdeu um dos navios, e em seguida ele zarpou direto para as Américas. E até hoje não existe consenso do que ele estava procurando vindo pro lado de cá, né, porque na verdade ele queria chegar na Índia. Já existiam aparentemente relatos de que a coroa portuguesa sabia que existia terra para essas bandas de cá, só que eles imaginavam que esse era o outro lado da Índia, não que fosse um continente inteiro. Eu particularmente é porque você tem um consenso fantástico que Cabral, ele pegou o navio e falou assim, por que eu não vou pra direita, né? Por que não? Abre a vela e bora. E aí que é o ponto de uma crítica histórica válida, né? Porque nem toda crítica histórica é válida, mas uma crítica histórica válida que cada dia mais tem se colocado como afirmativa que Portugal já sabia aqui das terras brasileiras, porque foi muito investimento. Muito investimento. Pra ter noção, você tá falando da esquadra de Cabral, a esquadra de Colombo e a esquadra de Vasco da Gama não dá metade da esquadra de Cabral. Era um investimento de Gênova, Florença, e quando eu falo de Gênova e Florença, tô falando dos burgueses ali, né? Dos comerciantes que queriam agora outro lugar para você conseguir explorar o comércio sem fazer guerra, porque o Império Otomano tava travando tudo e Veneza ainda fez um acordo com o Império Otomano. Então você tinha toda uma esperança desses outros países, dessas outras nações, para que se descobrisse novas terras. E você monta uma puta esquadra de 13 navios, né? Ali umas 10 naus e 4 a 3 caravelas, não vou saber distinguir o número exato, porque provavelmente já sabia dessas terras aqui, que depois vai chamar Ilha de Vera Cruz. Imagina só o perigo, Igor. A galera pensando assim, é só ir pra direita. Não, cara. Se você for pra direita, você podia cair no buraco, velho. Entendeu? Caía do planeta. Exatamente. Como assim, né, cara? Vou capotar da Terra? Não dá pra voltar, entendeu? Viu a cascata ali na frente, velho? A correnteza já te pegou, você vai cair do buraco, bicho. Tem jeito não. Mas a ideia é essa. Então, daí ele saiu de Cabo Verde e veio direto aqui, né? Pegou a direita e veio parar aqui em Salvador, cara. Uma coisa interessante é que a gente pensa que a viagem dele acabou aí, né? Ele foi pra Salvador, ficou feliz que achou umas terras, falou, isso vai se chamar Ilha de Vera Cruz. Não foi bem assim. Inclusive, isso é uma coisa interessante pra se falar, né? Que o Brasil já teve 3 nomes. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu quero só falar uma coisa pra gente fechar esse assunto do Cabral. Depois dessa viagem, ele se aposentou. Ele, inclusive, estava planejando outra viagem, mas deu altas treta com o rei, com o Vasco da Gama, saiu na porrada com todo mundo e resolveu só pegar o barquinho dele e ir pra casa, sabe? E tava errado, não. Oxi, já descobriu um continente inteiro, cara. Ele pode se aposentar cedo, entendeu? Se você conseguir descobrir um continente inteiro, você pode se aposentar cedo. Você, minha bênção e minha garantia aqui, ó. Mas é por isso que eu perguntei se era descobrimento, né? Porque, na minha perspectiva, acho que já tinha informação, sim. Uhum. E ele morreu em 1520, por volta dos 500 anos... Eita, dos 500 anos de idade, aí é sacanagem. Por volta dos 50 anos de idade, porque eles não sabem exatamente quando ele nasceu, né? Pode ter sido 50, 51, 52 ou 53 anos de idade. Joga a moeda e descobre qual foi. E essa é a história do Cabral, um herói brasileiro aí, né? Exatamente. É o que fez o elo, né? Entre Brasil e Portugal. Brasil já tinha uma certa miscigenação, que inclusive a gente fala um pouco sobre isso depois, sobre a questão dos nativos brasileiros, mas encerramos esse bloco. Portugal, um pequeno reino situado no extremo sul da Europa, lançava-se à conquista dos mundos, quebrando barreiras físicas e psicológicas até então intransponíveis. Os portugueses souberam criar e adaptar as melhores embarcações e, dominando ventos e marés, foram os primeiros a chegar à África, Índia, Brasil e Japão.
Então nós finalmente chegamos ao ponto que os nossos queridos portugueses finalmente colocam seus pezinhos aqui nas terras piniquins. E o Brasil, cara, o Brasil estreou com outro nome. O primeiro nome que Cabral deu pro Brasil foi Ilha de Veracruz, porque ele achou que era só uma ilhota. Quando o rei ficou sabendo, e eles já tinham informação de que era uma terra muito maior, o rei mudou e falou que agora é Terra de Santa Cruz. E em 1511, finalmente, Brasil virou Brasil, baseado na árvore que tinha aqui, que era vermelho feito brasa, então era um Brasil, né? Exatamente, e tinha a coloração mais famosa do mundo, né? Inclusive a gente pode depois fazer um episódio sobre a cor vermelha, que desde os romanos anterior a eles era tão pedida, e agora você tem uma árvore que tem um pigmento certo pra beleza da monarquia e dos nobres. Exato. Napoleão gostava muito de vermelho, né? Parece que é cor dos poderosos. Não é à toa que o Power Ranger vermelho é o líder, entendeu? Não é de graça, né? Então, assim, eu esqueci de um dos nomes, cara. Olha só, esse era usado só pelos comerciantes, até onde foi minha pesquisa, que chamava aqui de Terra dos Papagaios. Olha só, porque tinha muito. Um ponto interessante que, falando assim sobre a história do Brasil, né, é que o nosso imperador Dom Pedro II, ele queria, quando a gente declarou a nossa independência, ele queria criar o mito de criação brasileiro, porque toda nação, ela precisa disso, é como se fosse a cola que junta a mitologia do país. E para você ter esse tipo de coisa, você tem que ter pessoas que são além, entendeu? Que são humanos exemplares. E um dos primeiros que ele pegou foi justamente Pedro Álvares Cabral. Isso já foi no século XVIII, 200 anos depois, quase 300 anos depois do descobrimento do Brasil. E ninguém mais falava de Cabral, entendeu? Cabral já tinha se tornado uma figura esquecida na história. Ninguém sabia dele. E aí, o nosso imperador, que era um estudioso de história daqueles bem afim, ele foi atrás e ele descobriu, inclusive, não foi ele, né, mas um outro historiador, mais tarde também descobriu o nosso marco literário, né, que foi o primeiro documento escrito em terras brasileiras, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Inclusive, é muito bonito como ele recita esses 10 primeiros dias de expedição no Brasil, né, é muito bonito. É o mito criador, né, que você está falando, eu não consigo ainda enxergar em Pedro Cabral, né? Mas eu vejo no Brasil Império, né? É engraçado como eu acho que um dos erros da coroa, e isso vai ser papo para outro programa, foi não ter feito propaganda política para eles mesmos, sabe? Porque o Império Brasileiro mesmo, com todos os erros, dá para ver que eles tinham uma preocupação de formar uma coesão social no Brasil, como você bem falou. Mas isso é papo para outro episódio, né? Cara, falar de Brasil, o papo é muito extenso. Agora, algumas coisas eu queria falar sobre essa carta, cara, porque a Carta de Pero Vaz, a gente entende como 3 linhas de um poema, né? Que a gente aprende no colégio. Mas, de verdade, cara, foi uma carta de 7 páginas que foi escrita com um rigor exemplar, entendeu? Porque a carta, ela tinha um objetivo muito importante, que era informar de volta à coroa da forma mais sucinta e mais completa os detalhes do que eles descobriram. Então, assim, você tinha que escrever uma carta feita para um rei, de uma forma que o rei entendesse, de que a informação fosse sucinta, porque o rei também não vai perder muito tempo lendo aquilo dali, mas que também fosse completo. E ele conseguiu resumir isso tudo em 7 páginas. E um trecho muito interessante que eu li dessa carta foi quando ele descreveu os 2 primeiros índios que foram até a nau de Cabral. Olha só. Sim. Conte-me. Assim, tem o trecho aqui, eu posso ler, mas eu acho que vai tomar tempo demais. Então eu vou só dar o espírito do trecho, ok? Ele fala assim, que quando eles chegaram no navio, eles viram um papagaio pardo que tava empolerado com Cabral, né? E aí eles pegaram o papagaio da mão e eles acenaram pra terra, falando, ó, tem mais lá. Aí os portugueses, em contrapartida, eles mostraram pra ele um carneiro. Os índios não se interessaram pelo carneiro. Daí eles cometeram o erro terrível, mostraram uma galinha. Os índios quase tiveram um infarto, cara, porque eles acharam o carneiro de boa, mas a galinha é terrível.
Daí, eles ficaram meio espantados. Depois disso, os portugueses mudaram de estratégia e começaram a dar comida pros índios. Primeiro, eles deram pão e peixe cozido. Depois deram confeitos, tipo, outros tipos de pão, né? Pastel, mel, figo passado. Nada disso o índio quis comer. E depois disso deram água, também não gostaram da água do navio. Finalmente, trouxeram o que os portugueses marinheiros gostam mesmo, que é o goró, a pinga, o vinho. E o índio também não gostou, cara. É claro, né? Álcool, não estavam acostumados com isso. No fim das contas, eles deram umas contas de rosário pros índios, sabe? Que eles quebraram, depois transformaram o colar em pulseira e foram felizes da vida pra casa, sabe? Eu acho interessante a gente pegar esse gancho, justamente falar da primeira interação que existiu entre os índios e os portugueses, né? Que foi muito amigável. Sim, inclusive isso é característico dos nativos brasileiros, né? Que a gente chama de indígena. Mas isso é muito característico de nós. Que o brasileiro em si também, ele é muito pacífico. Isso tanto vem de uma matriz indígena quanto de uma matriz portuguesa. Vale lembrar que Portugal ele é um país que não teve revolução burguesa, né? Você teve ali um país que foi o primeiro estado moderno, quem não sabe disso, né? O primeiro estado moderno do mundo foi Portugal, e ele vem depois das cruzadas, se forma, né, com uma horda de cavaleiros que nomeia um rei. E então você não teve essa revolução burguesa para a formação de um estado. O estado português, a monarquia portuguesa, era mais aliada dos burgueses, não tinha uma tensão de conflito. Então, quando ele chegou aqui, em vez deles quererem matar os índios, né, eles tentam fazer uma amizade. E foram 10 dias que teve essa expedição. E o tom da carta é muito bonito quanto a isso. E os índios também brasileiros, eles eram mais agricultores. Se Pedro Cabral tivesse parado nos Estados Unidos, ele tinha tomado umas flechadas na cabeça, entendeu? Que era diferente, né? Uhum. Que os índios americanos, eles têm essa questão mais de luta. No Brasil, você tem uma tribo indígena chamada Cadiueus, que eles também são uma tribo guerreira. Mas fora isso, os índios brasileiros, em sua maioria, né, que já tinham na faixa de uns 5 milhões por aí, aqui, eles são mais agricultores. Então você vai ter a primeira interação, aí eu posso falar de fundação do Brasil, né, como Ilha de Veracruz, começou com um dos soldados, que é descrito na carta de inauguração da nossa terra. Um dos soldados dá um mortal. Os índios ficam impressionados e chamam eles pra dançar. E começam a dançar o som dos tambores e tal. Então deu pra ver que era uma sensação de falar assim, cara, descobrimos um novo mundo, estamos nele e inteirando aqui com seus nativos. Igor, você tá dizendo que o Brasil foi fundado com backflip carpado? Foi. O cara olhou assim, por que não dar um mortal? Vou impressionar. Aí foi lá, impressionou e todo mundo começou a dançar, tudo regado a vinho, e é isso. Começou com uma boemia o Brasil. Pois é, e uma coisa interessante pra gente falar é que tem muito historiador revisionista que vem falar que os portugueses passaram a perna nos índios, que entregaram bugiganga em troca de ouro e coisas assim, mas esse não foi o espírito, cara. O espírito era o seguinte, os índios tinham um monte de coisas ali que eles não usavam pra nada, tipo essa árvore, e outras coisas ali da terra, entendeu? E os portugueses tinham coisas que os índios nunca viram e não conseguiam produzir. E eles fizeram um escambo. Não existe problema nenhum nisso, entendeu? Ambos os lados saíram ganhando. É claro que a história depois tem ramificações e tal, mas esse primeiro contato foi lindo. Não, esse primeiro contato realmente foi bonito. Qualquer um que lê a carta vai ter essa mesma sensação. Parece que a gente tá vindo pelo caminho certo ali, entendeu? Nos 10 primeiros dias. Depois, não sei, né? Mas naqueles 10 primeiros dias, parece que estava indo no caminho certo. Eu tenho uma certa... Eu até falei pro Léo, da gente conversar, né? Sobre quem é brasileiro, né? São os indígenas? Ou é toda essa amálgama que se forma, né? Entre os povos que vão chegando aqui. Inclusive, eu sou descendente direto, né, indígena, tenho sim meu pé dentro da negritude, parte da minha família, e outra parte é indígena, né, ali das tribos chavantes ali no Mato Grosso. Quem são os brasileiros, então? Os brasileiros somos todos nós, certo? E eu concordo sim que você não teve uma exploração correta do Brasil, no sentido que Portugal não tinha interesse, né, ele vai ter interesse no Brasil bem mais pra frente, não tinha interesse comercial.
no Brasil só veio ter interesse quando teve o receio da França tomar as terras de Portugal, aí quando a gente tem as capitanias hereditárias, que é o feudalismo brasileiro. Mas, quando a gente fala sobre de quem é o Brasil é nosso. Aí alguém fala assim, mas os portugueses eram canários. Amigo, desculpa, mas são seus descendentes também. E é muito português que tem no teu sangue, viu? Não é pouco não. Chama eles de canário e mata tudo aí, ó. Vai tirar o sanguinho ali, ó, moleque, só tá lá, tudo de português. Exatamente. E olha só, esse é um ponto interessante, porque ele define muito sobre a nossa nação. Se a gente traça um paralelo, por exemplo, com os americanos, né? A colônia deles foi inicialmente de puritanos, então eles não se misturavam. Você tinha ali os puritanos de um lado, você tinha ali os índios do outro, ninguém se bicava, ninguém, sabe, não se misturava. Já com o português, meu amigo, bicho, o português mijou sentado, o português tava passando o rodo em tudo. Exatamente, e é porque também não teve uma organização. A colonização dos Estados Unidos, ela vem com pessoas que querem trabalhar numa terra, né? Porque você teve ali a Revolução Puritana e você teve algumas pessoas, principalmente de igrejas reformadas, que vêm agora para esse novo continente para trabalhar a terra. Então você já tem um deslocamento de pessoas para morar aqui, trabalhar e construir uma nação com a força de seu braço. Obviamente que não foi a mesma coisa que aconteceu no Brasil. O Brasil ele foi jogado durante um bom tempo porque não tinha interesse comercial, até que você teve essa ameaça. Inclusive, os 2 primeiros habitantes portugueses no Brasil foram 2 criminosos que estavam expatriados e foram condenados a ser largados numa ilha qualquer, sabe? E eles foram largados aqui no Brasil e só foram resgatados numa outra expedição 2 anos depois, cara. Passaram 2 anos no mato com os índios. Olha aí, mas e os índios brasileiros são muito gente boa. Isso aí ninguém pode negar, né? E só completando aqui a informação então dessa viagem, como eu falei antes, essa viagem não acabou no Brasil. Depois de chegar aqui nessas terras, o Cabral, ele deu uma guinada para a esquerda dessa vez, né? E ele fez ali a travessia no Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul, lá embaixo. E ali foi terrível para ele, porque ele perdeu 3 navios numa tempestade. Ele acabou chegando lá em Calicut, cara, na Índia, que era o destino final dele, que é onde ele pretendia fazer comércio e trazer o lucro de volta para Portugal. Ali em Calicut também ele enfrentou uma batalha terrível, né? Ele foi traído pelo governante de lá e em resposta ele passou o prumo no lugar todo, tocou fogo, cara, mandou canhão, mas mesmo assim ele ainda sofreu algumas baixas, né? E voltaram para Portugal, no fim das contas, em 1501, com um lucro gigantesco, acho que foi 800% do gasto que eles tiveram. Ele recuperou, né? Então foi um sucesso. Ele conseguiu voltar vivo com a maioria dos seus tripulantes e uma triste perda foi justamente Pero Vaz de Caminha, que morreu lá em Calicut em 1500, em dezembro de 1500. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @ProfIgorPH e no @LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.